Olá novamente. Neste vídeo vamos abordar a questão das variáveis. Portanto, este é um capítulo muito importante, muito simples, mas muito importante para que nós consigamos programar corretamente. Portanto, o que é que são as variáveis? As variáveis, neste caso, tal e qual como o nome indica, são contentores que variam. Ou seja, as variáveis em programação são locais de armazenamento em memória, ok? Que guardam valores, guardam letras, guardam informação. Ou seja, nós devemos observar as variáveis como algo que nós podemos criar para guardar informação temporariamente e que essa informação pode ir alterando. Eu tenho aqui este exemplo porque nós temos alguns tipos de variáveis padrão, portanto as variáveis nativas da própria linguagem C. E as variáveis nativas são int para representação de números inteiros, ou seja, eu tenho que colocar esta designação de int para eu indicar que todas as variáveis que eu declaro aqui à frente vão guardar apenas números inteiros. Eu aqui neste caso eu tenho várias declarações feitas, no entanto há algo que eu quero deixar já claro. Se nós obtivéssemos outra coisa como iríamos utilizar uma outra variável que eu chamava de valor. Eu não necessito obrigatoriamente de estar a declarar cada variável numa linha diferente. Ou seja, se eu sei que aquela variável valor também é um inteiro, eu posso, aqui nesta linha em que eu estou a fazer a primeira declaração de variáveis, colocar uma vírgula e escrever aqui valor. E posso escrever aqui um i e aqui um x. O que é que acontece neste momento? Eu tenho 4 declarações, que é o número inteiro, o valor, o i e o x. E estas quatro variáveis podem, durante a execução do meu programa, guardar um número inteiro. Ou seja, atenção ao seguinte, que cada variável apenas guarda um valor, um e um só valor, e não podem estar a armazenar múltiplos valores. Para isso é necessário arrays ou vetores, como queiram chamar, mas isso será para outro vídeo em específico. Portanto, retornando aqui ao nosso exemplo, nós podemos identificar que isto são valores inteiros, o float está dado como casas decimais, e o char guarda letras. Atenção, o char, neste momento, da forma como está aqui escrito, não guarda texto. Guarda apenas um único caractere. E depois temos o long int e o short int. Hoje em dia, com os computadores que nós temos, o long int perdeu a sua utilidade. O que é que eu quero dizer com isto? O long int era utilizado há muitos anos atrás, quando a maior parte dos processadores das máquinas, dos computadores, funcionavam a 16 bits. E como é que nós podemos comprovar isto? Ora, eu tenho aqui um printf específico, só para verificarmos o tamanho. Eu, portanto, tenho aqui o meu printf, tenho aqui o meu placeholder, para ver um resultado em valor decimal em bytes. Porquê? Eu quero ver em memória quanto é que cada uma destas coisas me ocupa. Então, se eu agarrar aqui neste i, o i nós sabemos que é um valor inteiro. Portanto, eu colocando aqui o i, quando eu executo este programa, ele demonstra-me que tem 4 bytes. E eu, por acaso, em língua portuguesa, esqueci-me que eu não tenho isto a trabalhar com o char code, portanto, da nossa localização. Portanto, eu não posso usar caracteres acentuados. Para isso ficará para outro vídeo, porque é possível nós mudarmos o nosso código para os printfs saírem com os caracteres especiais da nossa língua portuguesa. No entanto, regressando aqui ao nosso exemplo e não nos desperdiçando, eu quando faço o size of do i, poderia ser do x, ou do valor, ou do número inteiro, eu obtenho aqui que o tamanho são 4 bytes. O que é que são 4 bytes? 4 bytes são o equivalente a 32 bits.
O equivalente não. 4 bytes são 32 bits. E antigamente o inteiro era apenas 16 bits. Hoje em dia, todos os compiladores e com o equipamento que nós temos, a nível de máquinas, acontece que o int que nós aqui temos e o long int é redundante. Ou seja, o long int seria para atingir uma maior capacidade de números e nós vamos comprovar isso. Portanto, tínhamos visto que o i era 4 bytes. Se eu fizer para o x, para o valor ou para o número inteiro, o resultado iria ser sempre 4 bytes. Então, se eu tentar fazer o size of deste número int grande, vamos aqui verificar qual é o resultado. E nós, quando observamos, o long int também são 4 bytes. Portanto, isto hoje em dia é redundante e era uma diretiva que era usada na altura em que os processadores funcionavam a 16 bits. Porquê? O int era de 16 e o long int era 32 bits. Hoje em dia já não é necessário, mas convém saber a lógica histórica de existir o long int. Ao contrário do long int, se eu for procurar aqui o num int pequeno, que é o short int, este na realidade é metade daquilo que atualmente o int representa. Ou seja, isto vai dar um valor de 2 bits. E eu esqueci-me aqui de... Pois, eu aqui cometi um erro. Não foi, meus amigos? Foi, sim senhor. Eu aqui lamento imenso. Não sei o que é que... Estava aqui um pouco distraído. Mas eu queria era copiar isto e colocar aqui o num int pequeno. Assim é que eu queria. Ora, quando eu vejo o num int pequeno, eu observo que o tamanho na realidade são 2 bytes, ou seja, a metade dos 4 bits. Portanto, isto aqui na realidade são 16 bits. Ora, observando aqui a letra é uma variável do tipo caractere e eu normalmente para representar letras só preciso de 1 byte, ou seja, só preciso de 8 bits. Portanto, eu quando vejo o size of da letra, eu vou ver que consigo representar letras apenas com 1 byte. Ok? Então, só nos falta representar o float. O float são números com casa decimal, ou seja, com vírgula flutuante, que esta é a lógica americana. E quando eu executo um número com casa decimal, observem que ele tem exatamente o mesmo tamanho que a minha variável int. Ok? Isto foi só um exemplo para começarmos a trabalhar com estas questões. Portanto, eu vou só comentar aqui este código e vamos continuar aqui um pouco a trabalhar nesta questão das variáveis. Ora, as variáveis, para eu lhes atribuir valores, o que é que eu posso fazer? É o mesmo que já temos feito atualmente. Ou seja, eu posso agarrar aqui na minha variável valor, que está já ali declarada, e eu tenho que dizer que ela é igual a um valor específico. A um valor, por exemplo, de 20. Não esquecer o ponto e vírgula no final. Eu posso fazer isto. Mas posso também indicar que o valor é igual a 5. E se eu tiver as instruções neste momento, o que é que acontece? Quando ele chega à linha 11, ele atribui o valor de 20 para dentro desta variável chamada valor. Mas como ele passa depois pela linha 12, ele agarra no valor de 5 e espeta lá dentro do valor. O que é que acontece ao 20 que lá estava? É descartado. Não se esqueçam, as variáveis só assumem um único valor, seja qual variável for. Portanto, se eu só posso gravar um único valor, eu não posso ter o 20 e o 5 em simultâneo lá dentro. Portanto, o mais recente, ou seja, o último que entrou, é aquele que fica. Portanto, eu se colocar, eu vou aqui reaproveitar quase aqui o meu printf para garantir que aquilo que estou a dizer que é verdade. Ok? E eu vou tentar-lhe só aqui mais uns enters. E vou dizer que a variável... Ora, a variável é igual a... E atenção, não esquecer que neste momento eu vou usar um percentagem D porque eu sei que estou a trabalhar com números inteiros.
e eu quero saber o valor de quê? Eu não vou pôr aqui nem 20 nem 5, eu vou colocar é o nome da minha variável. Portanto, se eu aqui estivesse a usar a variável número inteiro ou a variável i, então eu cá em baixo também iria usar a variável i. Portanto, e se calhar às vezes por falar em português isto pode ser um bocado confuso. Portanto, eu vou colocar até aqui um i para ser mais explícito. E aqui seria também um i. Qual é que será o resultado disto? Pergunto. Ora, já tiveram tempo de adivinhar. Será o valor 5. O 20 é descartado e o valor da variável é a última que lá ficou. Claro que eu posso sempre, em qualquer altura, fazer outras operações. Como, por exemplo, vamos imaginar que eu não quero colocar outro valor diferente, mas eu quero incrementar os valores. Vamos dizer que àquele 5 que eu lá tenho, eu queria lhe adicionar o valor de 30, para obter um resultado de 35. Eu não vou aqui indicar que o valor é 35. Porque, embora este seja um exemplo simples, eu posso querer simplesmente ir incrementando. E não faz sentido eu estar constantemente a introduzir novos valores. O que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que a minha variável i vai ser igual a ela própria mais um valor, por exemplo, de 30. O que é que acontece neste momento? Qual é que é o valor que lá está dentro? É o valor de 5. Então, eu aqui apresentei exatamente o valor de 5, é o que lá está guardado, e quando eu continuo a executar o meu código e ele chega a este ponto, o i que tem o valor de 5, ele vai ser adicionado ao valor de 30 e vai guardar na própria variável i. Não esquecendo que quando nós temos sinais de igual, estes símbolos de atribuição, primeiro é executado o que está do lado direito e só depois é que é atribuído à variável do lado esquerdo. Por isso é que isto funciona. Ou seja, o valor que estiver em i, eu vou-lhe adicionar 30 e vou guardar na própria variável i. Então o que é que acontece neste momento? Quando eu agarro nisto e volto a fazer um print, o que vai acontecer é que ele vai mostrar o primeiro valor que estava guardado na variável i e depois, quando eu fiz uma operação matemática, ele mostra-me o novo valor que eu guardei nessa própria variável. Portanto, entre um printf, não esquecer que o printf apenas chuta coisas para o ecrã, não guarda valores, e eu quando fiz esta operação do i igual a i mais 30, o i guardou este novo resultado. Portanto, eu consegui obter o 35. E o i, neste momento, tem o valor 35. E se calhar perguntam, então o que é que aconteceu ao valor do 5? O valor do 5 foi descartado, ok? E ficou em prol do valor 35. Penso que neste momento o exemplo é bastante explícito. O que é que nós devemos ter em consideração agora a seguir? Portanto, eu vou só eliminar este código, que neste momento já não nos é útil, e vamos trabalhar aqui com o float. Ora, eu tenho ali uma única variável, que é a casa decimal, e vamos imaginar que eu digo que isto é igual a 2. Nós devemos ter em atenção o seguinte: quando eu estou a trabalhar com um float, se eu quiser fazer um print, eu não posso estar a usar o %d. O %d é para números inteiros. Se eu tentar fazer isto, o resultado não vai ser correto. Ele não me vai mostrar o valor certo. E observem que ele diz variável igual a 0. Ora, isto é falso porque eu declarei ali que a variável era igual a 2. Então, o que é que eu preciso de indicar? No meu placeholder, como já tinham visto no outro vídeo, espero eu, temos aqui percentagem f. E apesar de eu ter dado aqui um número inteiro, vamos ver qual é que é o resultado quando executamos esta operação. Ele mostra 2.0000 por aqui fora. Portanto, são números com casa decimal. No entanto, se eu por acaso decidir colocar aqui 2.5, eu posso obter um resultado aqui também como casa decimal. Portanto, e aqui será 2.50000 por aqui afora.
Não esquecer que ainda existe uma outra variável que é o double. E vamos aqui ver double. Portanto, eu vou aqui indicar uma outra variável, portanto, número, casa decimal 2. Atenção que eu posso colocar números nas minhas variáveis desde que não seja no início, ok? Então, se eu utilizar esta variável, que na realidade é um double, o que é que me vai acontecer? Portanto, eu usando este número casa decimal 2 e também lhe atribuindo o valor 2.5 e colocando aqui o número casa decimal 2, eu quando executo o meu programa, eu tenho aqui o 2.5, ok? Não há grandes diferenças na representação de um double e de um float. Embora o double permita executar operações de casas decimais com uma maior precisão. Em outro exemplo que eu considero bastante interessante, e nós neste caso vamos guardar aqui no nome casa decimal, eu vou dizer que isto é igual a 3 a dividir por 2. Portanto, todos nós sabemos que é 1,5. No entanto, vamos lá ver qual é que é o resultado final desta operação. Quando nós executamos, observem que ele na operação matemática, na realidade colocou 1.0. Nós sabemos que esta operação está incorreta. Este não é o resultado certo. Então, mas o que é que aconteceu? Então nós definimos que temos um float, que é casas decimais, e dizemos que 3 a dividir por 2 deveria de guardar o resultado numa casa decimal, porque nós sabemos que é 1.5. No entanto, quando fazemos o printf, o resultado deu 1.0. Infelizmente, em linguagem C, se nós fizermos operações com inteiros, ele dará sempre um resultado inteiro. Ou seja, nós para forçarmos o resultado a ser um float, temos que fazer o quê? Colocar aqui, por exemplo, 2.0. Não altera em nada, mas garantimos que é um inteiro e um float que irá servir de operação. Então o resultado aí já vai ser guardado como float. Ora, vamos executar isto e o resultado que obtemos é realmente o 1.5 como esperávamos. Para colocar apenas 2 casas decimais ou 3 casas decimais, podemos entre o percentagem e o F colocar 0.3, por exemplo, e observem que quando nós trabalhamos o programa, ele já só me apresenta 3 casas decimais. Isto dependerá, obviamente, da precisão ou do nível de precisão que vocês desejam. Continuando para o outro ponto, nós pretendemos agora verificar o quê? Os caracteres. Para terminar este vídeo. Ora, os caracteres têm que ser letras. E quando eu digo letras, eu estou a falar de caracteres que podem ser um new line, podem ser plicas, podem ser aspas, podem ser barras, podem ser um A, pode ser um Z, tudo o que esteja dentro da tabela ASCII. Como é que nós representamos os caracteres? Não podemos usar aspas, porque as aspas são usadas para strings, ou seja, texto maior, comprido, conjuntos de caracteres. Nós, para representarmos letra, temos que usar plicas. E nós, agora, e eu por acaso não deveria ter eliminado aquela linha, mas não faz mal, fazemos aqui um novo printf. A letra da variável é igual a, e colocamos um percentagem C de caractere. E o que é que nós vamos buscar? Vamos buscar aquilo que estiver aqui na nossa letra. Portanto, quando nós executamos, o que é que acontece? Não acontece nada porque eu escrevi a palavra de forma incorreta. Eu escrevi letras em vez de escrever letra. Por acaso é um conceito bastante interessante que também deveríamos de abordar, que letras não existia no nosso contexto, ou seja, não foi declarado, logo não pode ser usado. E ainda bem que houve este pequeno engano.
porque nós só podemos mexer em variáveis que realmente existam, que tenham sido declaradas. Existem outras linguagens que podemos criar variáveis à medida que vamos programando, mas em linguagem C primeiro tem que ser sempre declarada variável e só depois aqui a podemos utilizar. Quando nós agora executamos este código, ele diz a letra da variável é igual a A. Então, se eu quiser observar aqui e colocar, por exemplo, um F pequeno e executar, ele também me apresenta um F. O que é que acontece neste preciso momento? A tabela ASCII é uma tabela que faz uma associação entre números, que é a posição em que um caractere se encontra na tabela. Ou seja, se a minha letra, eu não lhe colocar aqui uma percentagem C para ele mostrar o caractere, mas colocar uma percentagem D, isto irá funcionar, porque aquilo que ele me irá mostrar é o número da posição em que ele está na tabela. Como é que eu posso garantir que isto funciona? Isto há associações entre caracteres e números, porque tudo o que é feito em computador é numérico, mesmo a representação de letras. Então, neste caso, vamos assumir que eu tenho aqui a letra A e eu quero fazer um print do equivalente ao numérico da letra A. Eu tenho o 65. Então, vamos ver o seguinte. Será que eu posso aqui fazer uma conta e adicionar mais um? Vamos ver. Eu executando, vejam que mesmo quando eu estou a trabalhar com caracteres, eu estou a dizer que o caractere A adicionado um valor e guardando em letra, ele que representou antigamente o 65 agora representa o 66. Ou seja, por lógica, se nós observarmos em caractere o que é que isto é, eu tenho na realidade é a minha variável B e não a minha variável A. Ou seja, nós conseguimos fazer contas com as posições em que eles se encontram na tabela. Se eu lhe adicionar, por exemplo, aqui 5, eu teria A, B, C, D, E, F. Será que é o F? Vamos ver. Executando. E realmente apresento a letra F com aquela operação matemática. O mesmo pode ser feito ao contrário. Ou seja, nós, tendo a letra, se identificarmos, por exemplo, um número como, vamos imaginar, o 70, e tentarmos representar o caractere de uma variável numérica, será que ele vai funcionar? Sim ou não? Funciona. Portanto, porquê? Porque esta letra é do tipo caractere e quando nós lhe atribuímos um valor numérico, na realidade estamos a atribuir quase como a posição da tabela ASCII em que aquela letra se encontra. Logo permite-nos fazer, assim, às vezes algumas operações engraçadas. Se eu colocar aqui 75 e representar, quiser fazer o print da letra correspondente, ele vai buscar à tabela ASCII a letra que estiver na posição 75. Claro que vocês poderão experimentar com outros valores. No entanto, o que é que acontece? Pode surgir caracteres que não consigam ser representados visualmente no vosso terminal, como é o caso, por exemplo, do caractere de Enter, o Backspace, coisas dentro deste género. Caracteres especiais que são apenas para ser usados internamente pelo computador. Portanto, existe, e eu posso tentar experimentar aqui o 200 e verificar que, por exemplo, temos aqui um caractere que não faz sentido, mas que existe dentro do nosso computador. Para este vídeo ficamos por aqui, depois entraremos em mais detalhe como poderemos ler informação e enviar para o terminal. Ok? Até lá!